Ei, pessoal, aqui é a Gaia Gaia e estamos hoje aqui para falar sobre Nezuko e como ela foi desperdiçada no anime e na série de Demon Slayer. Estou aqui com o Sirius. Sirius. Falando em personagem desperdiçado, só lembrei do demônio investigador de Invencível, que literalmente ele foi no Ah! banheiro e nunca mais voltou Rapaz, aqui. no quadrinho. Literalmente, ele foi no banheiro e nunca mais voltou. Cara, eu não lembro, eu acho que ele nem tem no quadrinho. No quadrinho ele tem, só que literalmente ele não tem fim dele no quadrinho. Simplesmente ele vai no lugar e some. Sim, Acabou. sim, Nunca mais fala no quadrinho ele é inútil. Na série ele foi muito melhor, só que era mais fácil só cortar ele porque ele é inútil. Ele não serve pra nada. Ok, mas estamos falando de Demon Slayer. Tudo bem que é tudo demônio. Mas hoje vamos falar de matar demônios. Ou especificamente de como foi matada a personagem de Nezuko. Vamos lá, qual é o grande problema de Nezuko na série? A série puxa muito fortemente para nós termos dois protagonistas que vão um ajudar ao outro. Nós temos o vínculo entre irmãos que tiveram a família assassinada e não sei o que, tudo sendo preparado. Nezuko consegue sobreviver à corrupção do demônio, do sangue, do demônio e não sei o que, ela consegue controlar e não vai caçar os humanos. Então você tem toda uma história de superação, meio que vampiro, a máscara combatendo a besta para resistir a sangue de comer humanos e devorar humanos porque ela ama muito o irmão, ama muito a família e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Só que na prática, Nezuko é um peso morto representando todos os problemas, assim, de às vezes representação feminina em anime e mangá, que ela é uma coisa para ser cuidada, uma bolinha de cristal que deve ser cuidada para todo custo e incapaz de falar, bebezona, ela regride ao estado de ser um bebê quase que semi-racional e que deve ser todo momento cuidada pelo irmão mais velho, que na prática é infinitamente mais fraco do que ela porque ela é um demônio. Isso muda muito conforme o Tanjiro vai ficando cada vez mais forte com o poder do anime, e ele vai descobrindo que ele é o último Hokage da Vila Secreta do Fogo e detentor do Sharingan junto com o maior chakra da vila e não sei o que, e se torna um monstro e destruidor de planetas. Eu tô super exagerando, viu, galera? Mas, de qualquer forma, quando o Tanjiro vai ficando cada vez mais forte com o poder da respiração dele, ele se torna um equivalente a Nezuko. Em teoria, porque quando ela desperta todo o poder lá, ela come até algumas luas superiores, mas o ponto ela é tratada num nível de infantilidade e fraqueza que é bizarro. E isso não... Aí você fala, mas o autor, ela realmente vira um bebê, ela realmente se torna... você está com... Isso não faz sentido. Gente, a autora poderia ter escrito diferente. A autora optou por escrevê-la assim, por escrevê-la como um bebê a ser cuidado. E, tipo, é um desperdício enorme pra personagem. É um desperdício enorme pro potencial de Demon Slayer, que mostra que tem profundidade para abraçar as causas. Ele tem uma profundidade muito grande para poder abraçar os personagens. E nós vemos pela construção de monólogos, pela construção de história de alguns personagens. Então, Demon Slayer tem o potencial correto para isso. Mas ele desperdiça profundamente Nezuko. E tem alguns momentos que são abomináveis com relação a Nezuko. Que eu vou lembrar. Você lembra que ela começa a ver todo mundo como uma família, ô Sirius? Sim, porque ela foi privatizada, ela vê basicamente todos os humanos como família dela. Exato. Então ela já tinha quase nenhuma autoridade e volição própria, porque ela é um bebê dominado pelo sangue demoníaco que destruiu parte da psique dela. Ela tem menos ainda, porque ela ainda foi dominada psíquica e hipnoticamente para ver as pessoas como uma família. Não é uma força de vontade dela, não é a diligência dela, ela foi dominada mentalmente para ver os outros como uma família. Então, tem uma frase do Tanjiro que ele fala: eu no começo era contra a hipnose dela, mas parece que ela tem algum livre-arbítrio ainda. E morreu aí. É tipo, a autora entrando, eu sei que isso é problemático, mas aceitem, vamos seguir agora a história. Supimpa. Então, o grande problema nós temos uma personagem feminina extremamente... E quando nós vemos os flashbacks, nós vemos que ela era extremamente ativa, ajudava o irmão, tinha uma posição de liderança, até mais do que o irmão. O irmão era o cara que fazia as coisas e protegia, mas ela meio que era a segunda mãe do grupo. Ela que era a segunda decisora da família. Tomou quase que um aspecto assim, pai, mãe, uma segunda mãe. Então, tipo,
é muito interessante e é destruído. Ela, enquanto gente, ela tem a personalidade dela destruída, ela tem a volição dela destruída, a autonomia, a capacidade de decisão. Ela é um bebê a ser cuidado e perseguido, às vezes, pelo maluco do Zenitsu. Eu ainda não sei como é que termina, sem spoiler, viu, Sirius? Mas se eles ficarem juntos, se o Zenitsu casar com ela, eu vou surtar nesta bosta desse anime. Deus do céu, cara. Zenitsu, o ninguém. Tudo bem que o Zenitsu tem um arco eu imagino que ele vai ter um arco cavaleirismo, porque ele vai virar. O que ele se vê no sonho vai virar realidade. Porque ele no sonho é uma pessoa boa e honrada e não sei o que. Talvez eu até aceite se esse Zenitsu se concretizar na realidade. Mas sei lá, cara. É muito bosta. Então, nós vemos todos os traços de uma personagem que tinha tudo pra ser fantástica. Aí você fala, mas como é que poderia ser? Bom, pode ser quando ela fica adulta, porque nós já sabemos na série, aqui, sem spoilers do mangá, mas spoilers do anime, que ela vai utilizando os poderes, a gente vê que ela cresce. Então, desde o começo, quando o Tanjiro fala, você pode caber nessa porra dessa caixinha? E ela vira um bebezinho e cabe dentro da caixa, então ela controla o tamanho. Quanto mais poder de demônio ela usa, mais ela adulta ela fica, inclusive ela cresce e fica adultona lá. Todo mundo já viu os desenhos do spoiler, ela com os peitos quase de fora. Então ela cresce com poder. Então, isso não é spoiler. Eu imaginava que quando ela crescesse, ela ia ter uma mentalidade representando o nível de maturidade que ela tá. Aí eu aceitaria, porra. Eu aceitaria que ela dissesse, não, ela tem que ficar a maior parte do tempo como bebê pra não gastar energia, porque ela não come humanos e não sei o que. Tá ótimo isso. Isso tá aceitável. Mas não. Ela fica adulta e fica... Tipo... mas é isso, quando ela fica adulta, ela fica mais demônio. Aí você tem outra coisa. Mas os demônios não necessariamente são animais. Eles são cruéis. Mas eles falam, eles conversam. De fato, ela é o único demônio que eu lembro que não fala. Exato, ela é o único demônio que é um animal. Isso é ridículo. Por quê? Ela é um personagem legal. Isso é tão cagado, que ela nem fala. Eles colocaram uma focinheira nela. E ela nem fala. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi o design dela, uau, tem algo errado com isso aqui. É uma garotinha com uma focinheira, muito BDSM na boca. O que tá acontecendo? E tipo, isso é um tiro tão fora, que você acabou atirando na sua própria família e matando ela. De tão fora que é essa escolha de personagem. Porque você tira. Ela tira toda a identidade, capacidade de atuação. Ela se torna apenas uma ferramenta da trama pra aparecer e proteger o Tanjiro, porque ela é um demônio super forte, mas ela não tem personalidade, ela não tem escolha, ela não tem nada. Ela é um robô hipnotizado que existe pra adorar a humanidade, porque ela não pode nem escolher isso. Ela não pode adorar a humanidade, não pode nem ser a força de vontade dela, que foi um dos traços mais marcantes quando o Guiô chegou. Não, ela consegue resistir à sede para matar humanos. Não, agora ela é uma boneca hipnotizada que existe pra bater e depois ser utilizada pra fofura. É horrível. Horrível. Isso é tão ruim que a autora depois alterou essas coisas pra que ela pudesse falar com o Tanjiro nos sonhos. Você já se lembra disso? Nem lembrava disso do sonho. Várias cenas ao longo quando ele tá pra morrer, quando ele tá sofrendo, quando ele tá em coma, ela vai e fala com ele. Não desista, meu irmão, e dá algumas lições de moral nele. Tipo, porque não é devidamente, expressamente dito, mas o anime se passa muito num Japão mitológico. Então tem espírito, tem fantasma, tem um monte de coisa que a gente tem, não é visão. Realmente existem espíritos. Realmente são os espíritos da família falando com o Tanjiro. Há um pouco a decidir se é o espírito, se não é. Mas pega forte com a mitologia. Os corvos, por exemplo, que falam e tem racionalidade humana. Os corvos são mais racionais do que a Nezuko. O pardal, que o Tanjiro consegue conversar com a droga do pardal, que ninguém compreende. Fica... Tipo, vai se ferrar com a droga do pardal. Então, tipo, tem elementos mitológicos de fantasia e contos de fada em Demon Slayer, que eu acho muito bonito, eu gosto. Mas é mais... Literalmente, eles preferem botar espíritos falando com a droga do Tanjiro do que a droga da irmã dele poder agir como um ser humano normal e falar. Então, tipo... É um desperdício horrível, é uma colocação horrível de personagem feminina. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo você dá um poder e capacidade de atuação e agilidade e proatividade do ponto de vista físico para o personagem, mas você destrói do ponto de vista emocional e mental.
Então, e a autora percebe isso ao permitir que a Nezuko possa, às vezes, falar nos sonhos. E tudo seria muito melhor se ela simplesmente... Cara, você quer botar ela animalizada? Diz que ela tá lutando pra manter, e aí às vezes ela é dominada pela besta, ou então ela tem que ficar a maior parte do tempo como um bebê que não fala. E tipo, o detalhe, o Zenitsu se apaixona dela na forma de bebê. Não lembra disso? Não. Ela já na forma de adolescente. Ela sai e já se transforma na forma de adolescente. Ok. Menos fucking mal. Ai, Zenitsu, quanto eu posso te odiar? Resposta... É um abismo muito difícil de saber o fundo. Você tem alguma coisa a adendar ou declarar? Sem spoiler é complicado. Ok. Sem spoiler é complicado. Então, sem spoiler, você tem alguma coisa a adendar? Não. Ok, então algum dia a gente faz um vídeo de encerramento com spoilers da Nezuko, todo o arco da Nezuko. Mas realmente é muito deprimente. Só uma coisa, mais pra frente você apenas fica com mais raiva de quando foi desperdiçado. Não é que melhora, não, tipo, porra. É pior ainda, ok. Então é nível Mandalorian, Bebê Yoda. O Bebê Yoda a gente descobre que na verdade ele tem 500 anos e consegue compreender o que as pessoas falam, então ele meio que age como um bebê e é muito idiota. Ele tem cenas dele matando outros bichos e comendo os bebês de outras espécies, porque ele, em teoria, era um bebê, então ele é burro, mas não. Ele compreende tudo que falam com ele tem um nível de racionalidade, ele tem 500 anos, ele foi treinado na academia de Jedi. E caramba. É ridículo. É absolutamente ridículo. Tá dando spoiler de Mandalorian. Eu não me importo. A série de Mandalorian é horrível. Star Wars novo é uma das piores coisas já feitas. Parem de ver Star Wars, porque seu cérebro merece coisa melhor. Ok. Então, podemos encerrar esse vídeo com esse spoiler possante de Star Wars? Perfeito. Aqui foi Gaia. Falou. Tchau.